tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Eu me chamo Esther Johnson e faço parte do Cantinho da Esther. Esse vídeo, vou falar sobre o que aconteceu com a minha mãe, tá? Hoje dia 12 de março, hoje dia 22, né, se não me engano. Mais ou menos hoje, faz acho que uns 10 dias que minha mãe faleceu. Nós esperava acontecer isso? Não, gente, não. Minha mãe não estava doente pra ir para um lado desse, assim, de morte. Minha mãe não estava. Aliás, era o que nós pensávamos, que ela não estava. Nós pensávamos assim, nós, filhos, pensávamos assim, mas não era. Ela foi diferente, ela ficou doente, final de dezembro, começo do ano novo, ali pelo dia, mais ou menos, dezembro ali, quando ela foi passar o ano novo com meu irmão, ela começou mesmo em janeiro, com uma dor muito forte na coluna, e nós estávamos acostumados com essas crises de coluna dela, ela tomar os remédios e ficar numa boa. E desaparecia a dor por mais uns 6, 7 meses e ficar boa, mas essa vez foi diferente. Essa vez foi totalmente diferente. A mãe ficou doente. Ela começou em janeiro com essas dores, e dessas dores ela começou a ficar mais doente. Até que chegou uma hora que o intestino dela parou, não funcionava mais. Daí, nós trazíamos os médicos, porque cada vez que a gente mexia nela, tinha muita dor. Então, a gente chamava os médicos, eles vinham na casa da gente. Fazer os exames, né? Para fazer os exames, e quando ela foi para tomografia, foi para tudo que é exame, gente, todos os exames foram feitos. A única coisa que mostrou mesmo em todos os exames que ela teve uma fratura de coluna por causa da osteoporose, e ali infeccionou a coluna dela. Inflamou e deu uma sepse, que chama, né? E por causa das próprias crises das dores, né, gente? Cada crise de dores que ela tinha, não sei se muitas vezes a gente leva para o lado errado da consulta, no lugar de ir para um médico da coluna, a gente vai para um clínico geral. Geralmente a gente faz assim, vai para um clínico geral, porque a gente já sabe que tem problema de coluna, mas o ortopedista não disse pra gente totalmente o que a gente tem, né? Então, eu creio assim que a gente fica muito à mercê de espera de ortopedista para atender a gente. Demora muito, e quando atende, eles muitas vezes dizem, não tem mais o que fazer, mas deve ter alguma coisa para fazer ainda, né? Por mais que você tenha um problema sério de coluna, sempre tem alguma coisa para fazer. E isso aconteceu com a minha mãe. Nós também temos problemas sérios de coluna, igual a minha mãe tem, claro, não pela idade dela, ela tem 83 anos, a dela foi muito mais, como que a gente fala, muito mais agressivo, né? O problema de coluna dela foi muito mais agressivo. E a mãe ficou assim, vindo, fazendo os exames, tomando remédios fortes para dores, e até que a gente viu que ela começou a enfraquecer muito, Teve uma noite que nós levamos ela pro UPA, e do UPA a gente pediu um leito de hospital para ela, porque a gente sabia que a gente não ia dar conta do que estava acontecendo com ela. A gente pediu um leito de hospital, e esse leito saiu em Ponta Grossa. A mãe praticamente ela ficou 6 dias no quarto, em Ponta Grossa, porque ela tem o convênio, né, dela. Então, ela ficou 6 dias no quarto, fazendo o tratamento, fazendo os exames, tudo, até que ela acabou levando para um grau bem maior e indo parar na UTI. Ela não foi entubada na UTI, lá ela usou só respirador, teve que pôr sonda para alimentação, porque dela não se alimentava, não conseguia engolir mais nada. E ali ela foi melhorando, foi assim, a gente chegava lá, nós deixamos ela um dia sem estar com ela,
um dia sentar junto dela, não deixamos um dia ela sozinha, nós não deixamos ela nem um dia ela sem alguém da família. Sempre tinha alguém da família. Todo dia ia 2 pessoas na UTI. Todo dia. Nós ia e voltava. Ia e voltava. Ia e voltava. Nós éramos assim, somos em 3 irmãs, mais um irmão. Tava aqui o Zéias nesses dias aí. Tava meu irmão que mora fora do Brasil também. Ele ficou também ajudando nós lá em Ponta Grossa. Cuidando da mãe lá. A mãe saiu da UTI mais ou menos no dia... Ela ficou 14 dias, ela saiu, não me lembro que data, foi no começo de março, eu paguei as contas e viajei. Então eu fiquei com a mãe, ela saiu da UTI, eu fiquei com ela na segunda, terça, quarta e quinta-feira, 4 dias. Na quarta-feira, ela teve uma parada de coração, uma parada que deu. E nessa parada, quando a médica conversou com o enfermeiro veio conversar com nós. Eu chamei toda a minha família, chamei minhas irmãs para irem lá. Eles foram. Isso era 8 horas da noite, 11 horas da noite. Estavam chegando, saindo de lá 2 horas da manhã. Para no outro dia voltar. Então eles já tinham feito... Né, que a mãe não tinha mais o que fazer pela mãe, então que ia ser um tratamento para ela não sentir dor e um tratamento paliativo que chama, né? Tratamento paliativo para a doença dela só, para deixar ela equilibrada. Ali foi cuidado da parte emocional, da parte, né, de dores, e nós ali do lado dela, segurando a mão dela o tempo todo. Isso durou, acho que mais ou menos uns 10 dias, vamos dizer isso. Ela faleceu. Foi difícil, tá sendo difícil, tá, gente? Hoje é dia 22 de março, se não me engano, né? Não tenho nem folhinha aqui pra olhar, pra te dizer que data que é hoje, porque eu não sei. Mas o que eu falo, assim, ela viveu 83 anos, nós queríamos que ela vivesse mais um tempo com nós. Mas Deus levar ela, Deus quis levar ela. Era o momento dela, era o dia dela. E ela contava as coisas que aconteciam, ela dizia, viu o céu é lindo, 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 lindo. E ela dizia, é lindo, lindo. É muito lindo. Mãe, tem ouro, tem cristal. Ela só dizia, é maravilhoso, é lindo, é belo. Eram essas palavras que ela dizia pra gente. E ela dizia também assim, que daquele momento, quando ela foi, não era o tempo dela, que ela tinha que voltar, porque ainda tinha que se cumprir o tempo dela aqui na Terra. E de fato, ela cumpriu mais uma semana, né, que deu esses mais ou menos 10 dias, né, acho que mais ou menos isso. Aconteceu na quarta, ela morreu numa quinta-feira, no dia 12 de março, isso, quando completou um mês que ela estava internada em Ponta Grossa, ela faleceu. Isso mesmo, gente. E ela falou uma coisa certa, que não era o tempo dela ali, aquele dia, e que dali uns dias seria o tempo dela. Então, acho que aquilo Deus, ele queria acalentar nosso coração. Ele queria que nós não desistíssemos, porque a mãe sempre dizia que a gente nunca devemos desistir do amor de Deus na nossa vida, que Deus é bom em todo tempo Ele é bom. Se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, continua sendo Deus. É momentos difíceis para mim, né? Eu falo por mim, eu, Esther. É difícil para o meu irmão, é difícil para minhas irmãs, é difícil para o meu irmão que está fora do Brasil. Mas eu falo como eu, Esther, que cuidava dela todos os dias, né? Falando de mim. Eu acho falta dela, bastante falta. Tenho saudades, acho falta. Sábado, quando a gente foi lá para pegar o que queria do guarda-roupa dela, que minha mãe tinha uma loja de roupas dela, eu peguei um saco de roupa e falei, vou levar para me experimentar, para ver como é que fica, se eu gosto, se eu me sinto bem. Mas eu trouxe ele ali e deixei ele ali guardadinho. Como as coisas que eu trouxe lá, remédios, alguns remédios assim que dá pra gente usar, né? Que são remédios que
pode outra pessoa usar. Então eu fui lá e peguei. E tá ali guardado, tá ali, na sacolinha. Porque eu não tive muita coragem de mexer, de pegar, de chegar e dizer, eu quero, ai, vou ver. Porque ainda a gente não estava preparada, a gente não tá muito preparada ainda. Parecia o cabelo. Então, Deus quis assim, e quem somos nós para chegar para Deus e dizer, não, Senhor, eu não quero que aconteça com a minha mãe. Ela é minha. Momentos de felicidade, momentos de tolerância, ela teve aqui na terra com os filhos dela, né, gente? Quantas vezes a gente foi, muitas vezes quis tratar a mãe como filha, né? Muitas vezes queríamos ensinar ela alguma coisa, quem era nós para ensinar, sendo que ela podia ensinar nós, né? Quantas vezes ela teve que entregar as coisas dela para nós, né? Quando ela entregou a parte descrevia o que ela tomava todos os dias, ali a gente viu que ela já não estava mais bem. Foi quando ela não se preocupou mais com os medicamentos dela, não estava nem aí mais com os medicamentos. Quando ela chegou, bons, momentos ruins, momentos difíceis, momentos de dor, mas foi momentos de consolo. Ela conversando com a gente podendo conversar com ela, sendo acalentada por ela, e nós acalentando ela também, nós falando sempre do amor de Deus, das coisas do céu, das coisas maravilhosas que Deus faz. E ela dizia para mim, Esther, minha doença é só um milagre de Deus. Eu não vou sair dessa. Eu falei, credo, mãe, claro que vai. A senhora é forte, mãe, sempre foi forte, gordinha. A senhora é forte, a senhora consegue. E, de fato, ela falou muito certo. Quando ela dizia os últimos dias, ela dizia, tô cansada, não aguento mais. Eu falava, mãe, falta mais um pouco. Falta só mais um pouco, mãe, tenha paciência. E ali eu cantava os hinos com ela. Ela babuceava os hinos comigo. Nós tivemos um momento entre mãe e filha. Talvez quando aqui na Terra não deu tempo de nascer ao lado mãe e filha, eu tive o lado que eu fui filha dela, e o lado que eu fui a mãe dela também. Porque quando eu fui a mãe dela, eu fui a mãe para dizer, mãe, você não vai cair, mãe, ninguém vai te machucar, mãe, não vai doer, mãe, tenha paciência, mãe, já vai passar, é só um tempo, mãe. E o tempo de Deus, a gente não entende, um tempo difícil, né? Mas é o tempo de Deus na nossa vida. Mas eu tenho certeza que ela está no lugar seguro, lugar de felicidade, o lugar que Deus tem, porque o céu é um mistério. A vida espiritual é um mistério da gente com Deus. E onde ela foi, onde ela tá lá esperando a volta de Jesus. Até poder, quem sabe, nos encontrarmos lá com ela, né? Hoje, triste, mas ao mesmo tempo sabendo que ela não está mais sofrendo. E sabendo que nós também temos que guardar a nossa vida aqui, passar pela dor terrena, para depois nós ter o descanso eterno. Porque lá no céu que temos, gente. É lá no outro lado que nós vamos ter o descanso eterno. Porque aqui nessa terra temos lutas e lutas e mais lutas. Eu vou estar em casa mais uns dias, dia 5, mais ou menos depois da Páscoa, não sei quando vai cair a Páscoa. Na segunda-feira, depois da Páscoa, eu já começo a trabalhar de novo. Cuidar de alguém. Alguém que esteja precisando de mim. Alguém que goste, que vá gostar de mim. Vou ter que ser a família dela por uns tempos. Não sei quanto tempo vai durar. Deus é que sabe. Esse é meu trabalho, gente. Cuidar dos outros. Isso se chama ser cuidadora de alguém. Como diz minha irmã, acho que é louco. É esse aí, gente. Então, cuidar de alguém, fazer algo para alguém. E é isso que eu queria contar para vocês, pessoal. Espero que vocês
Me ajudem. Me ajudem em oração, me ajudem mais em oração, gente, para que Deus venha acalentar meu coração e venha a mudar algumas coisas em mim. E que eu possa sentir operar de Deus na minha vida também. E que hoje, esse sentimento que aqui tá no meu coração de falta da minha mãe, possa ser um momento daqui a pouco de saudades, de amor, de lembrar com alegria. E é assim que eu quero lembrar dela, com alegria, com felicidade, do jeito dela. Ela mandar as mensagens pro pessoal, pros parentes, pros primos, pros sobrinhos dela. Palavra lá, de calento para cada pessoa. Não vamos mais ouvir a voz da nossa mãe. Não vou mais ouvir a voz dela. Não vou mais poder conversar com ela. Não vou mais poder dizer nada para ela. E nem tampouco vamos fazer crochê juntas mais. Isso dói dentro de mim, dói. Eu não peguei meu crochê ainda, gente. Não tive coragem de pegar meu crochê, porque eu tenho que terminar, tenho que entregar um presente que eu tô fazendo. E eu preciso fazer isso, terminar o meu crochê. E assim que seja, pessoal, assim como aconteceu comigo. Acontece com tantas pessoas aí fora. Acontece com as mães que perdem seus filhos, com as pessoas que amam. A gente perde pro céu. A gente perde a nossa mãe pro céu, né? E hoje ela tá lá, descansando. Um lugar seguro e belo, né? Isso que é importante. Pessoal, é isso que eu tinha pra contar pra vocês. Que Deus venha abençoar a vida de vocês, abençoar a cada um de vocês. E dizer o quanto eu quero bem vocês. E é isso que eu tenho pra dizer. É só isso que eu tenho pra falar, gente. Beijo. Tchau. Fique com Deus.